Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de manejo de plantas daninhas. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a classificação das plantas daninhas. Essa classificação, às vezes, varia um pouco de acordo com a literatura, então eu peguei aquilo que é mais consenso entre as literaturas. Essa aula ela é baseada, então, no livro lá do Leonardo Carvalho, 2013, autor aqui de Lages, Plantas Daninhas. Aquele livro que eu passei para vocês também, referência, Weed Science, lá da Universidade da Califórnia. O livro Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, do Rubem Oliveira Júnior, 2011. E o livro Tópico e Manejo de Plantas Daninhas, que é da editora UFV, do Antônio Alberto Silva e José Francisco Silva, que é 2007. Tá? Então, é um consolidado desses livros e eu acredito que é aquilo de mais essencial que a gente precisa entender nesse momento sobre a classificação das plantas daninhas. Então, vamos lá. 5 classificações básicas, então, das plantas daninhas. Primeiro, a gente começa, então, a falar, nessa aula, da classificação quanto ao grupo de plantas, depois quanto ao habitat, quanto ao hábito de crescimento, quanto ao ciclo de vida e a classificação taxonômica dessas plantas. Vou tentar fazer a aula um pouco mais direta, mais rápida, para que ela não se estenda, não fique muito longa, tá? E qualquer dúvida, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem estar mandando no grupo de interação nosso. Então, quanto ao grupo de plantas, a história é o seguinte. Lá atrás, os primeiros herbicidas orgânicos, eles separavam, então, as plantas daninhas em folhas largas e plantas daninhas de folhas estreitas. É um termo muito utilizado e até hoje se utiliza esse termo, essa separação em folha larga e folha estreita. Então, esses herbicidas orgânicos, eu tinha os herbicidas chamados laticifoliicidas, que são aqueles para as folhas largas, e os herbicidas graminicidas, para folhas estreitas. Então, os herbicidas, a grosso modo, eram separados em folhas largas, herbicidas para folhas largas e herbicidas para plantas de folhas estreitas. Atualmente mudou, né? A gente já tem outros detalhes, a gente consegue fazer separações mais específicas. Então, para folhas largas, o que era o chamado de folhas largas? Folhas largas, aquelas plantas com limbo foliar largo, inervação peninérvia, incluindo aqui as eudicotiledôneas. Lembrem, se vocês estiverem com alguma dificuldade em monocotiledôneas, eudicotiledôneas, lembrem de assistir a aula que eu passei de um professor, a videoaula, que está bem destrinchado, bem explicado a diferença entre eudicotiledôneas, monocotiledôneas, como reconhecer as características morfológicas dessas plantas. Então é importante fazer aquela aula lá primeiro, antes dessa aqui, ok? Então, folhas largas, essa parte, folhas estreitas, plantas com limbo foliar estreito, inervação paralela inérvia, incluindo, então, as monocotiledôneas. Então, as folhas estreitas, vai entrar aqui principalmente ali a família Poácea e algumas outras. Essa classificação em folha larga, folha estreita, ela tem problema, né? E por isso ela não consegue ser perfeita, por conta das especificidades. Então, dois problemas básicos, e poucos herbicidas podem ser seletivos ou específicos dentro de níveis classificatórios do ponto de vista botânico. Ou seja, a gente não tem herbicidas que conseguem ser seletivos para essa classificação botânica entre mono e eudicotiledôneas. A maioria dos herbicidas não consegue ter esse grau de seletividade. Ser seletivo, lembrando, é o herbicida atuar sobre determinada planta e não atuar sobre outras plantas, ou seja, ele é seletivo ou ele é específico a determinada planta, entendido? Então, e há também plantas que apresentam folhas largas, ou seja, elas se enquadrariam como de folhas largas, mas elas apresentam a nervação paralelinérvia, que é aquela nervação das folhas estreitas.
Então, é um problema de classificação. Então, nesse caso, o exemplo aqui de folha larga com nervação paralinérvia é a trapoeraba, comelina, né, as espécies de comelina. Comelina bengalense é a mais conhecida. E a sagitária também. Vou mostrar a foto para vocês aqui. Então, aqui está o exemplo da comelina bengalense. Espécies, elas são folhas largas, então, e com nervuras paralinérvias. Então, dê uma olhada, acho que a maioria deve conhecer essa espécie. E a sagitária, que é um pouco menos conhecida, mas também é uma espécie importante, aqui também apresenta essas características. Então, segundo agora, então a gente viu a primeira classificação quanto ao grupo de plantas, essa separação mais grossa em folha larga e folha estreita. Depois, agora a gente caminha para quanto ao habitat dessas plantas. Então, eu tenho plantas daninhas que são do habitat aquático, são aquáticas, plantas daninhas terrestres, terrestres ou de tabuleiro, né? E eu tenho as plantas daninhas que são indiferentes, chamadas dentro desse grupo indiferentes, é o caso do arroz vermelho. Elas podem estar ocupando situações tanto de sequeiro quanto situações aquáticas, né? Em ambientes aquáticos. Então, vamos entender um pouco mais agora, principalmente das plantas daninhas aquáticas, que tem algumas subdivisões. As plantas daninhas terrestres são muito comuns no nosso manejo, né, dos cultivos, e a gente entende um pouquinho mais agora dessas que são aquáticas, que é um pouco menos comum para nós. Então, tem essa subclassificação das plantas daninhas aquáticas. Elas são marginais ou de talude, ou seja, elas ocorrem às margens de dos corpos d'água, né? Capim fino, aqui um exemplo, a tiririca, que a gente tem a tiririca que ocorre no ambiente mais seco, e também tem as tiriricas do brejo, tá? Por isso tá o gênero Ciperus aqui, Ciperus, incluído nessas espécies. Eu também tenho a classificação das emergentes. As emergentes são aquelas que ocorrem em locais com lâmina de água estreita, com folhas acima da superfície e as raízes são ancoradas ao fundo do corpo d'água. Então, aqui está o capim-arroz e a taboa, né? A Typha angustifolia. Vamos dar uma olhada nas fotos aqui. Então, o capim-arroz, as características aqui do Echinoclor, uma espécie, um gênero muito importante. E aqui a taboa. A taboa também é uma espécie de ambiente aquático, também importante em algumas regiões. Outra subclassificação é das aquáticas que são flutuantes livres. Essas ocorrem com as folhas na superfície e as raízes não são ancoradas ao fundo do corpo d'água. O exemplo mais conhecido nosso é o aguapé, Eichhornia crassipes. Tem a alface d'água, Pistia stratiotes e a Salvinia auriculata. Então vamos dar uma olhada nas fotos aqui, ajudar na fixação de vocês. Eu preciso que vocês conheçam, ganhem um pouco mais de intimidade, tanto com os nomes comuns, nomes específicos e com as características de reconhecimento dessas plantas. Então, tá aqui alguns detalhes. Essas são fotos lá extraídas do Google. Se vocês quiserem, vocês podem, eu recomendo, bater o nome lá e olhar em outras fotos, ampliar essas fotos. Aqui o agapé, Eichhornia crassipes, com as suas características, né? A flor bem característica aqui. E a Salvinia auriculata. Então, é outra planta que está enquadrada aqui dentro das flutuantes livres. Então, vão anotando, peguem o caderno e vão anotando as classes e características. Depois eu tenho outra classificação que são as flutuantes ancoradas. Nesse caso, as folhas ficam na superfície e as raízes estão ancoradas ao fundo do corpo d'água. Então,
Um exemplo bem conhecido é a Vitória regia. Aqui é a espécie Victoria amazônica. E a Sagitária também está aqui. Então, aqui o exemplo da Vitória amazônica, onde vocês conseguem observar aqui, né? São plantas, então, que têm a fixação ao fundo do corpo d'água. E a Sagitária, que foi comentada anteriormente lá, que também tem a fixação no fundo do corpo d'água. Folhas na superfície, fixação no fundo. Eu tenho as chamadas submersas livres, são aquelas plantas daninhas que ocorrem com as folhas abaixo da superfície e as raízes não são ancoradas ao fundo do corpo d'água. Então, são submersas e são livres. É o caso das algas verdes. Eu tenho as submersas ancoradas. Essas ocorrem com as folhas abaixo da superfície e as raízes ancoradas ao fundo do corpo d'água. Então, nas submersas ancoradas, essas folhas vão estar abaixo aqui da superfície, mas elas têm a âncora, né? A raiz está ancorando essa planta no fundo do corpo d'água. Elódia. Então, eu tenho a elódia, uma planta que é conhecida também, ligeria densa, e o pinheirinho d'água é um exemplo dessa planta que é submersa e é ancorada pela raiz. Agora, a terceira classificação é quanto ao hábito de crescimento. Então, o hábito de crescimento e outras formas de classificação das plantas daninhas, essas formas de classificação me ajudam no processo de identificação, no processo de diagnose de qual planta daninha a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se você tem na área alguma planta está com uma certa dificuldade de identificar essas características complementares, como o hábito de crescimento, o tipo de nervura, se a raiz se é aquático, o ambiente de desenvolvimento dessa espécie, isso tudo ajuda nesse processo de diagnose que a gente vai ver, que é uma parte fundamental e que a gente vai trabalhar principalmente lá na taxonomia. Então, aqui, quanto ao hábito de crescimento, eu tenho as plantas daninhas que são herbáceas, né? A maioria das nossas plantas daninhas de importância agrícola, elas são herbáceas, vão se enquadrar aqui. Então, são plantas de pequeno porte, eretas ou prostradas. Em geral, elas apresentam caules ou pomos não lignificados. Então, uma característica comum das plantas herbáceas é não ter caule lignificado, não ter aquele caule lenhoso. Tá? São caules macios, mais tenros. Então, plantas de pequeno porte, eretas ou prostradas, geralmente. Outra classificação, agora entra um grupo um pouco menor, de uma importância um pouco menor para nós na agricultura, mas a gente tem alguns exemplos importantes ainda. É a classe que o hábito de crescimento é arbustivo ou subarbustivo. Então, são plantas de médio porte, com caule lignificado e ramificado desde a base. A partir do momento que a planta ela adquire um porte maior, há um investimento nessa planta em desenvolver esse caule lignificado até para que ela possa suportar o seu peso. Então, plantas arbustivas ou subarbustivas. Aqui tem os exemplos da xerosa, o fedegoso e a fruta de lobo. Eu botei as fotos para vocês aqui. Aqui o exemplo da xerosa, Iptis suaveolanis. As suas características. É importante reconhecer as características de flores, de folhas, tipos de semente, a identificação da planta daninha enquanto ela está bem nova é bem importante também, porque isso está muito ligado, vai auxiliar muito no controle. O fedegoso, Senna obtusifolia, também uma outra planta que está dentro do grupo das arbustivas e semi-arbustivas. E aqui é a fruta de lobo. Fruta de lobo, família Solanaceae, Solano licocarpo, que é uma planta também que já é mais arbustiva do que as duas primeiras, tá? Tem essa característica. Então, é relativamente fácil o reconhecimento.
Outra classificação quanto ao hábito de crescimento, agora então a gente saiu lá das, das herbáceas, foi para as arbustivos e subarbustivos, e agora a gente sobe ainda mais a classe, né? Arbóreas. As arbóreas são plantas eretas de grande porte, com caule lignificado e ramificações acima da base. Então, o grau de lenhosidade do caule aumenta ainda mais quando eu saio de arbustiva para arbórea. Tem ramificações acima da base do caule. São geralmente, então, plantas grandes, de grande porte e eretas. São mais importantes nas áreas de reflorestamento e pastagem. Então, um exemplo mais comum de ser encontrado é a embaúba. Embaúba, acho que alguns vocês devem conhecer, né? Forma árvores e está presente em algumas regiões, algumas pastagens apresentam essa planta. Lembrando que ela pode ser considerada planta daninha se ela estiver naquele contexto da indesejabilidade, está num ambiente que ela não é desejada. Muitas dessas plantas que a gente comenta, elas podem não ser plantas daninhas porque elas podem estar num contexto de interesse. Eu tenho as trepadeiras também. Então, quanto ao hábito de crescimento, tem aquelas que são trepadeiras, são plantas que crescem sobre outras, utilizando-as como suporte. As trepadeiras, eu posso fazer uma subdivisão em trepadeiras que são volúveis. A corda de viola é uma espécie muito conhecida, o gênero muito conhecido, onde o gênero é Hipomoea. Aqui é o nome comum, né? Hipomoea e o cipó de veado, Polígono convolvulus. É a família Convolvulaceae. E eu tenho as que são cirríferas. Cirríferas são aquelas que produzem os cirros. Os cirros são aquelas gavinhas onde a planta consegue se enrolar, consegue se apoiar através desses cirros. Então, tem o balãozinho, Cardiospermum alicabum, o melão de São Caetano, Momocardia charantia. Então, vamos dar uma olhada agora nas volúveis. Então, as volúveis, aqui o exemplo, né? Floração, características típicas das convolvuláceas. Convolvulácea é a família lá da batata doce, tá? Para quem conhece. E as características são plantas que vão se enrolar, ela vai estar se enrolando nas culturas, essa planta daninha. Então, é a corda de viola. E aqui o cipó de veado é uma outra que está dentro da classe das volúveis. Trepadeira volúvel. Então, aqui o exemplo e algumas fotos para vocês. Se for necessário, vocês podem pausar o vídeo e depois e podem também acessar o slide. Eu vou mandar os slides pelo sistema. Ok? E eu tenho as cirríferas, aquelas que possuem cirros. São aquelas, então, que conseguem se aderir, se agarrar nas outras plantas através desses cirros. Aqui o exemplo do balãozinho, chamado balãozinho, que é uma planta daninha também muito comum nas nossas áreas. E aqui o melão de São Caetano, a gente já conversou um pouco sobre o melão de São Caetano numa outra aula sobre disseminação, né, dispersão, que acontece por endozoocoria. Então, aqui também é uma planta que está dentro das cirríferas, trepadeira cirrífera. E quanto ao hábito de crescimento, eu tenho as parasitas. Então, as plantas parasitas são aquelas plantas daninhas que se utilizam dos fotoassimilados da planta hospedeira. Elas têm algumas diferenças entre elas, são diferenças importantes. Eu posso diferenciar em parasitas de parte aérea e parasitas de raiz, né, abaixo. Nas parasitas de parte aérea, eu tenho as holoparasitas, que são aquelas que não contêm clorofila e vivem exclusivamente do parasitismo. Exemplo, o cipó chumbo, Cuscuta racemosa. Então, essa é uma holoparasita, ela é inteiramente parasita. E eu tenho aquelas que são hemiparasitas, que contêm clorofila,
fazem fotossíntese, mas parasitam o hospedeiro. Você já deve ter encontrado algumas delas, né? A mais comum é a erva de passarinho, chamada erva de passarinho, nome comum. Strutanthus, gênero Strutanthus. Essa espécie, então, vocês vão encontrar nas árvores. Ela apresenta clorofila, mas ela atua como parasita sobre o hospedeiro. Aqui o exemplo do cipó-chumbo, que é aquele holoparasita. Então, não tem a clorofila, não faz fotossíntese, então parasita por inteiro. É uma planta problemática também, né? Acontece problemas com elas também em questão de jardinagem, né? E eu tenho aqui as hemiparasitas, são aquelas plantas que fazem fotossíntese, mas são parasitas. No caso da erva de passarinho. Okay? E eu tenho as que são parasitas do sistema radicular. Essas plantas são menos comuns, mas acontecem também em alguns casos. Eu tenho a erva de bruxa, que é a estriga, o gênero estriga, é o que está aqui na foto, essa é a erva de bruxa. É uma característica aqui das flores roxas, e elas atuam de forma a parasitar o sistema radicular das culturas. Elas se entrelaçam ali no sistema radicular da cultura. E eu tenho a orobanche. Orobanche, gênero orobanche, é uma espécie também que tem essa característica. É uma parasita, uma planta parasita de sistema radicular. E ainda, quanto ao hábito de crescimento, eu tenho as epífitas e hemepífitas. Então, a gente saiu das parasitas e agora a gente está falando das epífitas. As epífitas não são plantas parasitas. Elas podem estar sobre outras plantas, mas não são parasitas. Então, elas têm hábito semelhante ao das parasitas, porém não utilizam os fotoassimilados da planta sobre a qual se desenvolvem. Então, é uma diferença importante e que separam, então, essas plantas das outras, que são parasitas. É o contrário das parasitas, então. As epífitas, elas subdividem, então, em epífitas, são aquelas que ficam sem o contato com o solo, exemplo das bromélias e algumas outras plantas, que elas ficam sob o hospedeiro, sem parasitar esse hospedeiro, mas não entram em contato com o solo. Elas conseguem produzir o próprio alimento, tá? Retirar do ar a água e produzir o próprio alimento também com a fotossíntese. E eu tenho as hemiepífitas, cujas raízes atingem o solo. Então, ela vai estar sob o hospedeiro e, a partir do desenvolvimento dela, ela vai encontrar o solo. É o caso do mata-pau, Calçopa short. Depois, acho que não tem foto dessa aqui. Quanto ao ciclo de vida, eu tenho a gente pode separar as plantas daninhas, então, em monocárpicas e policárpicas. As monocárpicas são aquelas plantas daninhas que são aquelas plantas, né, que produzem as flores e encerram o seu ciclo de crescimento. Então, basicamente, vai ser aquelas culturas anuais ou bianuais, tá? A maioria, larga maioria dos casos, são as monocárpicas. As policárpicas são aquelas que produzem flores, dão as sementes e continuam vivas. Elas vão produzir novas flores, novas sementes em outros ciclos, em outros anos. Então, geralmente, as policárpicas são plantas perenes. Então, quanto ao ciclo de vida, é importante entender essa diferença básica, esses dois grupos, dois grandes grupos aqui, monocárpicas e policárpicas. Depois, se precisar, a gente pode explicar um pouco mais sobre isso. Então, as monocárpicas são plantas anuais e bianuais, e as policárpicas perenes. Perene, aqui acho que vale a pena explicar novamente. Planta anual é aquela que completa o seu ciclo dentro de um período de um ano, entendido? E as bianuais são aquelas que gastam cerca de um ano, entre 1 e 2 anos, para completar o seu ciclo, uma planta bianual. Aquelas que gastam para completar o seu ciclo, né, de semente a semente,
mais de 2 anos entram como plantas perenes. Então, a gente vai diferenciar um pouco essas plantas agora nesse quarto quesito de classificação, quanto ao ciclo de vida. Essas plantas, quanto ao ciclo de vida, elas são chamadas de anuais de verão. As plantas anuais de verão são aquelas que normalmente têm o desenvolvimento na primavera, verão, por isso esse nome, anuais de verão, e apresentam as sementes lá no outono. Então, geralmente, elas se desenvolvem muito durante a fase de temperaturas mais altas, alta precipitação, e vão dar flor e produzir as sementes no outono. São plantas que não têm um desempenho bom no inverno, tá? Então são bem típicas de verão. E eu tenho as que são anuais de inverno. As anuais de inverno, geralmente o ciclo delas é um pouco mais longo, até porque elas pegam temperaturas mais baixas e isso afeta o ciclo de desenvolvimento. Então o desenvolvimento delas se estende um pouco mais. Pega o desenvolvimento, então pode ser, a gente está falando de um número muito grande de espécies. Então, de modo geral, eu posso ter desenvolvimento no outono, no inverno e até na primavera, tá? Não é uma regra ser essas 3 estações, mas contextos gerais, outono, inverno e primavera, e elas podem estar produzindo as sementes no verão. Então, no verão já vai estar chegando as sementes ali. Então, são as anuais de inverno. Alguns exemplos anuais de verão: caruru, amaranthus, né, o gênero amaranthus, que a gente conhece bem e cita com frequência nos exemplos, a papuã, Urocloa plantaginia, a milhã digitária, gênero digitária. Então, a gente tem muitas espécies que são anuais de verão. Eu tenho as anuais de inverno, é um número um pouco menor, mas também estão bem presentes, são mais importantes, principalmente nas regiões mais frias do país. A anabissa, no caso aqui do Raphanus rafanistro, eu tenho o mentruz e tenho a língua de vaca. São plantas daninhas anuais de inverno de importância para a nossa agricultura. Aqui as plantas bianuais. Então, plantas bianuais, 2 períodos de crescimento. Geralmente, como elas passam de um ano, elas têm 2 períodos de crescimento. Um no primeiro ano, um período de crescimento mais forte, mais longo no primeiro ano, e outro no segundo ano. Esses crescimentos são mais intensos naquele período de primavera-verão, épocas mais quentes, épocas que têm uma boa disponibilidade de água e temperatura. E acontece geralmente uma separação dos períodos de crescimento por uma fase de dormência, que normalmente é naqueles períodos mais frios do ano, onde a planta tem um metabolismo lento. Não sei se a gente pode chamar de dormente, mas o metabolismo fica lento. E essas plantas, o florescimento acontece geralmente na primavera-verão. Então, são plantas bianuais. Lembrando, pessoal, que essa classificação ela pode variar para uma mesma espécie, ela pode se comportar em determinadas condições ambientais. Se eu estou falando de nordeste do Brasil ou de sul do Brasil, ela pode se comportar como anual, ela pode se comportar como bianual, dependendo da espécie e da interação que essa espécie está tendo com o ambiente. Entendido? Então, não se preocupem muito em relação a isso. Aqui alguns exemplos: o rubim e a erva tostão, plantas bianuais. Aqui as plantas perenes. Então, a gente viu que aquelas plantas que o ciclo ultrapassa 2 anos enquadram-se dentro do grupo das perenes. Elas podem ser subdivididas em perenes simples, se reproduzem por meio de sementes, e complexas. Perenes complexas são aquelas que se reproduzem por sementes ou por outros meios vegetativos. Então, um exemplo de planta perene complexa são algumas do gênero Cyperus, que é o gênero da tiririca, uma planta daninha mais comum, muito conhecida. Tem também o capim amargoso, que é Digitaria insulares. São plantas perenes complexas. Então, a gente fechou aqui quanto ao ciclo de vida. A gente viu que eu tenho as plantas anuais de verão, anuais de inverno,
eu tenho as bianuais e eu tenho as plantas perenes, quanto ao ciclo de vida. Nossa preocupação maior geralmente é com as plantas anuais, e principalmente com as anuais de verão. Classificação taxonômica. A classificação taxonômica, ela é a classificação mais importante para a nossa identificação, para o nosso trabalho de manejo integrado de plantas daninhas. Então, ela é fundamental para a diagnose. Quando a gente fala de classificação taxonômica, atualmente se discute dois sistemas básicos, aí, o sistema de Cronquist, que é o sistema mais antigo e é aquele sistema baseado em caracteres morfológicos. Então, eu vou agrupar as plantas que têm características morfológicas semelhantes dentro do mesmo grupo, dentro da mesma família, dependendo do nível taxonômico que você está trabalhando. E eu tenho o sistema APG, que é um sistema mais novo, já passou por algumas atualizações, mas que ele tem uma base genética muito forte. Então, é baseado no grupamento filogenético. Na nossa prática, no manejo de plantas daninhas, o processo de identificação das plantas daninhas, ele predominantemente é feito por características morfológicas. Então, a nossa preocupação maior, o uso nosso na prática vai ser do sistema Cronquist, porque pelo sistema de agrupamento, pelo sistema APG, agrupamento filogenético, algumas plantas daninhas que têm características distintas, morfológicas, em alguns casos elas acontecem de serem agrupadas, quando eu olho a questão filogenética. Então, para o manejo, para a identificação, atualmente a gente trabalha ainda dentro do sistema Cronquist e o APG está mais na linha dos botânicos. Então, aqui na classificação taxonômica, eu tenho duas classes. Essas duas classes eu passei o vídeo para vocês estudarem elas, porque é uma base muito importante saber diferenciar se a planta daninha é eudicotiledôneas ou se é uma monocotiledônea. Então, é um princípio básico que vai auxiliar no processo de diagnose e nas atitudes de tomada de decisão, controle, formas de manejo. Então, as eudicotiledôneas são as chamadas Magnoliopsida, eudicotiledôneas, e as monocotiledôneas são as Liliopsida. Então, estudem lá o vídeo que eu passei, estudem os materiais também. Acredito que vocês fizeram disciplina sobre essa separação lá na anatomia vegetal. E se tiverem mais dúvidas, também podem me mandar que eu ajudo a explicar um pouco mais as características, né? Então, na classificação taxonômica, eu tenho essa separação em dois grandes grupos, eudicotiledôneas, monocotiledôneas, e eu posso também trabalhar dentro das classes taxonômicas aqui, da ordem um grande grupo, né, maior, depois eu vou estreitando esse grupo, entro dentro da família, gênero, e posso também estar fazendo a identificação da espécie da planta daninha, em alguns casos. Mas a gente vai ver essa questão da identificação numa aula específica sobre identificação, onde eu vou passar as famílias, passar algumas características das famílias que vão ajudar na identificação. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente já está fechando a aula, não quero que a aula fique muito extensa. Separando, então, o que me permite aqui a classificação taxonômica? E vamos falar um pouquinho por que ela é importante também. Quando eu conheço se é classe taxonômica, eu consigo separar algumas questões importantes, como a família da planta daninha. Se eu sei que minha planta daninha ela é da família Solanaceae, eu tenho eu posso entender que essa planta daninha ela oferece um potencial risco para minhas culturas que são também da família Solanaceae, um risco de hospedar pragas, de hospedar doenças e de se beneficiar também com o mesmo sistema de cultivo daquela cultura. Então, a gente vai ver daqui a pouco que eu tenho várias famílias de plantas daninhas que são das mesmas famílias das nossas culturas. Então, esse quadro aqui, ele mostra, pessoal,
É um levantamento feito lá por Home, em 78, é um pouco antigo, mas é o que a gente encontra nos livros mais atuais ainda, e eu acredito que não vai fugir muito disso. Dá para a gente ter uma ideia da magnitude de importância de algumas famílias. Então, aqui dentro da classificação do sistema Cronkite, eu tenho a família Poaceae, onde eu tenho cerca de 44 espécies mais importantes de plantas daninhas. Tá? Poaceae, então, é a família das gramíneas aqui. Essas 44 espécies representam cerca de 37% do total das espécies mais importantes de plantas daninhas. Tá? Esse é um estudo feito por esse autor, não quer dizer que a gente precisa aceitar que o número de espécies importantes é esse, que o percentual é exatamente esse. É para a gente ter uma ideia de importância, não vai fugir muito desses valores. Então, para a gente ter a visão do macro. Outra família muito importante é a família Asterácea. Então, na família Asterácea eu tenho muitas plantas daninhas de importância. A família Asterácea é a família da alface, da alcelga, da selga, uma família de uma cultura bem importante também. Então, 32, cerca de 32, e somando aqui, na verdade, somando as 32 da família Asterácea e 44 da família Poaceae, daria 37% em relação ao total. Acho que eu falei errado aqui anteriormente. Então, somando essas duas, 37%. A família Ciperácea, onde está lá é o gênero da tiririca, então uma família também que tem plantas daninhas muito importantes, vai dar 43% do total de espécies de plantas daninhas. Esse material aqui é lá do livro do professor Alberto Silva, tá? Tópicos e manejo de plantas daninhas. E somando as outras, aqui agora outras famílias importantes, Poligoniácea, a família Amarantácea, família do caruru, Crucífera, Leguminosa, que é alguns lugares, alguns livros estão chamando de Fabácea, Convolvulácea, que a gente viu lá, a corda de viola, Euforbiácea, eu tenho algumas espécies importantes, Quenopodiácea, família aqui das também eu tenho cultura aqui, a Quenopodiácea é a família da beterraba, Malvácea, que é a família do tá saindo aqui, família do girassol, família da do da hortaliça, né, que chama quiabo, e a Solanácea, família do tomate, pimentão, berinjela. Então, vocês percebem que tem culturas muito importantes que compartilham, são da mesma família que essas plantas daninhas. E aí oferecem um risco a mais de interferência, né? Então, além da gente ter o problema daquela competição direta, eu posso ter um problema da interferência. Essas plantas hospedando vírus, virose, bacteriose e hospedando também as pragas e doenças que são compatíveis, que são comuns na família. Tá? Então, quando eu somo isso, esse número de plantas está dando em torno de 68% do total das espécies de plantas daninhas de maior importância. Ok? Então, essa aula de classificação basicamente era isso. A gente viu, então, vamos voltar rapidinho aqui, nas principais classes que a gente acompanhou. E então, a gente viu a classificação dessas plantas daninhas, que eu posso fazer essa classificação quanto ao grupo de plantas, quanto ao habitat, grupo de plantas, então, basicamente folha larga, folha estreita, quanto ao habitat, a gente viu qual que é o habitat, se é terrestre, aquático, quanto ao hábito de crescimento, se é planta daninha trepadeira, se é arbustiva, se ela é uma planta. Quanto ao ciclo de vida, então a gente viu também em relação ao período, né, a duração do ciclo de vida, e a classificação taxonômica, que é a mais importante aqui para fazer o processo de identificação. Identificação a gente vai trabalhar numa outra aula. Lembrando que classificação é diferente de identificação, tá? Quando a gente pega as nossas plantas lá no campo, eu estou fazendo o processo de identificação. A classificação quem faz é o botânico, normalmente. Então, eu tenho essas classificações, o botânico faz a classificação taxonômica e eu tenho que fazer a identificação para fazer o meu processo de diagnose, que é fundamental
no manejo de plantas daninhas. Tudo bem, pessoal? Então, por agora a gente fecha por aqui. Vou estar passando para vocês uma aula sobre identificação, sobre germinação e dormência também em breve. Um abraço a todos.